Boa noite, feriadão, né? Que gostoso poder ficar aí um tempo em casa, muito bom. E mais uma quinta-feira, e como de costume, mesmo no feriado ou não, nós estamos aqui todas as quintas para estudar a palavra de Deus. E hoje nós chegamos em Provérbios 11, nós já estamos aí quase na metade de Provérbios, hein? Como o tempo passa rápido, pessoal. Mas graças a Deus, né, que nós estamos conseguindo manter aí esse estudo e tem sido realmente uma bênção. Mas sem muitas delongas, eu quero agora fazer uma oração por você para nós começarmos aqui a aprender um pouquinho com Provérbios 11 hoje, que é bem rapidinho, mas que tem um valor enorme. Vamos lá? Querido bom Pai, estamos aqui com a Tua palavra aberta, prontos para receber o que o Senhor tem para nos mostrar hoje, para nos dizer. Que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração e que o Espírito Santo possa nos usar durante a aula de hoje. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, que você possa ser abençoado. E hoje realmente eu creio que vai ser mais rapidinho do que o normal, porque Provérbios 11 ele é um pouco mais light, mas também não é tanto, vocês vão entender aí. Logo de cara aqui em Provérbios 11, eu já quero falar com vocês sobre o primeiro verso, verso número 1. É um verso interessante que talvez quando a gente passe, né, comece a leitura assim, você acaba deixando ele passar, né? A gente tem esse costume, né, de ler como a gente está acostumado a ler, só que a gente não examina, às vezes, algumas partes importantes, não para entender, interpretar realmente aquilo. E aí que está o problema de muitas vezes nós fazermos algumas interpretações muito literais e erradas, né? Nós já vimos aqui sobre isso em Provérbios, como que Provérbios nos ensina em relação a isso, né? E aqui no verso número 1, fala o seguinte, desculpa a minha voz, gente, é que eu tô um pouco ruim mesmo da garganta, mas vou conseguir falar até o final, se Deus quiser. Vamos lá. Balança enganosa é abominação para o Senhor. Ok, vamos dividir aqui para ficar bem certinho, né? Então, a balança enganosa é abominação para o Senhor. Então, Deus ele não aprova uma balança que engana, certo? No primeiro momento a gente entende assim. Mas o peso justo é o seu prazer. Ok. Então aqui a gente fala um pouco sobre uma questão que é interessante a gente abordar logo de cara. E aqui é mais um exemplo de como as coisas não são tão literais às vezes na Bíblia. Jesus falava muito com parábolas, e aqui a gente vê que é uma forma figurativa de falar de um assunto importante que é a justiça e a injustiça, né? Porque aqui logo vem na minha mente, né, aquele verso que a gente sempre fala, 2 pesos, 2 medidas, e é exatamente sobre isso que está sendo falado aqui. Ele não está falando literalmente de uma balança que você põe as coisinhas, né, para pesar lá em cima, põe comida, põe, né, não sei, balança de... Eu conheço mais a balança, né, de alimentos e tal, e às vezes ela tá te enganando ali, tá dando que tem mais peso do que é ou menos do que é. Então, se eu fosse só ler falando que era só essa balança, mas peraí, não faz muito sentido. Mas quando a gente para pensar, não, aqui no caso, essa balança enganosa, a gente está falando de atitudes. Então, a gente vem esse verso, 2 pesos, 2 medidas. Quando que a gente usa essa expressão? Quando algo está sendo injusto, né? Eu fiz alguma coisa errada, o meu marido também fez, mas a punição para ele tá diferente da minha, né? O pessoal tá mais tranquilo com ele do que comigo, então isso a gente acaba falando que são 2 pesos e 2 medidas. Então, quando a gente vem com essa expressão de balança enganosa, é justamente isso. Nós temos uma mania muito ruim como adultos, tem essa mania de achar que, né, alguém fez uma coisa muito pior do que eu. Às vezes a pessoa tá passando a mão na cabeça daquela pessoa, né? E a outra que fez a mesma coisa tá sendo ali julgada, pisoteada, né? Falando mal pra caramba, tá sendo excluída. Então é nesse sentido que a gente vê aqui.
né? Que Deus ele não aprova esse tipo de situação, porque eu posso errar, fulano pode errar, mas o tratamento precisa ser o mesmo, não precisa ser diferente, né? E aí a gente entra numa questão, trazendo agora para a área da educação, a gente entra nessa questão justamente nesse âmbito aí de castigo, por exemplo, né? Quando a gente vê aí pais que batem em crianças e acham essa atitude louvável, né? Acham essa atitude normal. Até que ponto isso é normal? Hoje em dia, quando a gente vê uma mulher, né, que apanha do marido ou, não sei, de qualquer outra pessoa, uma pessoa agredida, existe uma lei, né, a Lei Maria da Penha, que nós conhecemos, que é justamente para proteger a mulher desse tipo de atitude. Então, por que que as pessoas elas ainda acham tão normal quando fala-se de bater em crianças? Sendo que uma criança, gente, ela nem tem como se defender na maioria das vezes, ela é muito menor do que nós, né? Então é muito pior a situação. Eu, quando penso nisso daqui, já me vem isso, são dois pesos e duas medidas que acontecem na nossa sociedade. Então, se eu sou, por exemplo, assediada pelo meu patrão, ou ele bate em mim, ou eu tenho uma violência psicológica que eu sofro em casa, se eu for numa delegacia, hoje a mulher consegue esse tipo de proteção, mas a criança ainda não. É complicado ainda, porque na cabeça das pessoas não entra essa questão de que é uma criança que está sendo agredida da mesma forma que eu. E quando a gente se coloca nesse lugar, a gente começa a analisar a situação. Nossa, é verdade, né? Por que que num adulto não pode bater, mas numa criança pode bater? Que coisa estranha, né? E é mais estranho ainda porque uma criança, ela nem tem todo esse conhecimento que ela deveria ter, né? Para poder ela não errar, para poder ela não fazer aquilo que te deixou chateado. A criança ainda nem entende, às vezes, o porquê que ela tá apanhando. A gente leva anos, às vezes, para aprender muitas coisas na nossa vida, né? E quer que uma criança aprenda da noite pro dia. Errou, vai apanhar. Você fez errado. Então, esse ponto ele é delicado. E se a gente for parar para analisar de tudo que a gente já estudou aqui, a Bíblia seria muito contraditória, né? Se agora aprovasse esse tipo de violência, né? Porque é um tipo de violência. Por mais que às vezes você não tenha a intenção real, mas você acabou ferindo ali o seu filho, tanto na alma quanto fisicamente, né? Então é uma questão delicada. Nós ainda não abordamos, né, de fato a questão da vara, está chegando lá em Provérbios 13, vocês me pedem quase todos os dias para falar sobre esse assunto, nós vamos chegar lá, mas já citamos aqui a vara no outro provérbio, e nós estivemos aí tratando dessa questão, e olha só que interessante, e aqui a gente está falando de dois pesos e duas medidas, não é nem da vara, e a gente consegue entrar nesse assunto. Então, como eu estava falando para vocês, a Bíblia não tem como se contradizer. Então, se a gente viu aqui para trás ela falando, né, sobre a violência de várias formas que nós vimos dos lábios, né, vimos fisicamente, e falando que Deus ele abomina esse tipo de atitude, a pessoa perversa, ele abomina isso. Então, por que que agora seria normal, né? Mas vamos deixar mais essa questão para frente. O que eu quero que vocês entendam é justamente essa questão de você ser justo com alguém e ser injusto com outra pessoa diante da mesma situação. Então, eu, por exemplo, como mãe, errei. Só que eu não aceito isso. Mas se a minha filha erra, eu vou e aponto o erro lá para ela. Eu não estou aqui colocando dois pesos e duas medidas? Sim, porque comigo eu tô sendo maleável. Eu falo, não, mas acontece, mas com a criança você não pode ser, né? Poxa, meu filho errou ali, mas tá errado, pronto, acabou. Aí você vai lá, grita da sua irmã, mas, puxa, você poderia ser maleável também com ele. Fala, não, tudo bem, acontece errar, eu vou mostrar para ele como que faz o certo e ele vai aprendendo. E é assim que funciona, deveria ser assim. Então, muitas vezes a gente faz isso daqui, uma balança enganosa.
que é abominação para o Senhor. Então, o que Deus aprova é um peso justo. Isso dá prazer para Deus, ver que você está sendo justo, que você tem ali pensado melhor naquela situação, olhado com carinho para isso, ok? Eu acho que deu para entender bem, né, essa questão. E o outro verso que eu sublinhei aqui, e já é o último que eu vou comentar hoje com vocês, é o verso 9. Então, é Provérbios 11, no verso 9. O ímpio, com a boca, destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Nossa, quando eu li esse verso, eu achei tão bonito, porque é o que nós temos buscado, conhecimento. E, gente, é muito interessante, porque quanto mais você estuda, mais você aprende, você pega tanto prazer nisso. E Deus te coloca aqui como uma pessoa justa, porque você está sendo libertado pelo conhecimento. E a gente viu aqui, o ímpio, com a boca, destrói o próximo. Por que ele faz isso? Porque ele não tem conhecimento. Tá vendo como ele responde aqui? O justo, não. O justo, ele é libertado pelo conhecimento. O que ele está querendo dizer é que a pessoa que não busca o conhecimento, ela não fala coisa com coisa, ela acaba machucando alguém, né? Ela acaba destruindo mesmo com palavras e atitudes uma pessoa próximo dela, porque ela não pensa para falar, ela não é mansa, ela não tem carinho, não tem paciência. A gente viu tudo isso aqui nos provérbios, né? É uma pessoa que não é sábia, ela não busca sabedoria, ela não aceita todo esse ensino que Deus tem aqui. E nós vimos que Deus fala também disso, né? No primeiro provérbio, Provérbios 1, a gente viu sobre isso, a importância da sabedoria, a excelência da sabedoria. E agora aqui ele vem falando justamente isso. Quando nós, né, nos abstemos do que nós temos aqui, ó, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, quando nós rejeitamos, a gente até lê, mas não quer executar, acha que, né, tá muito difícil, e eu prefiro usar a minha intuição, que tá bom demais. Então você tá rejeitando o conhecimento, a Palavra de Deus. Então aqui ele fala justamente isso. Quando você faz isso, você está se tornando uma pessoa injusta, uma pessoa ímpia e que acaba machucando as outras pessoas. Porque você não está transformando o seu caráter, vocês entendem? Não tem como transformar. Eu só sou transformado pela palavra, quando eu contemplo a Jesus, né? A contemplação de Jesus é o que me transforma de dentro para fora. Então, notavelmente, tá? Vai ser ali visto em você uma mudança. Então, quando você for falar, as pessoas já vão sentir, nossa, ela tá diferente, né? É uma pessoa mais branda, uma pessoa que tem ali um poder quando fala, ela está falando com autoridade. Foi isso que as pessoas viram em Jesus, né? Quando ele falava, elas ficavam admiradas. Por quê? Porque ele falava com autoridade. A gente viu isso em Mateus, né? Quando fala ali da vida de Jesus, as pessoas se admiravam, porque quando ele abria o pergaminho naquela época para ler, ele falava com autoridade. Por quê? Porque ele buscava aquele conhecimento, ele era o próprio Deus. E quando os fariseus eles abriam para ler, não era daquela mesma forma. Era simplesmente para jogar em cima das pessoas que elas estavam erradas, né? E aí a gente volta lá pro verso falando sobre 2 pesos, 2 medidas, né? Para eles não aplicava aquilo, mas para outras pessoas aplicavam. Então eles destruíam o próximo com as palavras, com a própria Bíblia. Eles falavam, mas não passavam toda essa, porque eles não tinham essa autoridade, porque eles não viviam o que eles pregavam. E as pessoas sentem isso, né? Então, quando você está cheio do Espírito Santo, obviamente as pessoas vão ser tocadas pelas suas palavras. Então, hoje, como pais, como famílias, nós precisamos buscar isso, né? Buscar essa transformação, buscar jogar palavras de bênçãos, né, em cima das pessoas que nós amamos. E para isso nós precisamos buscar conhecimento, porque ele é libertador, é ele que vai nos transformar e vai nos tornar pessoas melhores. Amém? Por isso, então, hoje eu quero deixar essa mensagem para vocês.
cuidado, analisa se você não tá aí sendo injusto com seu filho, se você tá usando uma balança enganosa dentro da sua casa, tá? E se você tem realmente aplicado todo esse conhecimento e sentindo que ele está libertando você, tá? Porque quando você começar a sentir isso é porque realmente você encontrou o caminho da verdade, tá? Então perceba se você está lutando por esse conhecimento e você tem se tornado uma pessoa melhor e você tem através disso transformado a vida de outras pessoas. Porque se isso tem acontecido, você vai com certeza ver uma mudança radical na sua família, porque você vai passar isso para a sua família. Isso não fica só conosco, né? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, isso transborda, e é aí que está, né, a graça, a maravilhosa graça de Deus. Então, que Ele possa abençoar a vida de vocês, um ótimo feriado para todos vocês e que Deus nos abençoe hoje e amanhã e todos os dias de nossa vida e todas as nossas famílias. Um abração e até a próxima quinta, onde nós iremos estudar Provérbios 12, tá? Não se esqueçam, vocês têm uma semana inteirinha aí para ler, anotar o que vocês mais gostaram e eu espero vocês. Um abração e até lá!